propriedade. Então, antes dessa lei, nós não tínhamos a laje como um direito real, né, das pessoas. Era parte da base. Pô, quem tem a propriedade do terreno pode construir, desde que a legislação municipal permita, 3, 4 andares, né? Aí nós entramos numa problemática que são as favelas, as comunidades, que são menos assistidas pelo governo. Eles têm uma necessidade especial ali. E ali eles constroem, eles vendem, eles fazem o que querem. Por quê? O governo, o braço da lei, o braço estatal, não alcança esse povo. E em Roma, com apenas 2 anos, já se tinha o uso capião da propriedade. A pessoa já tinha uma segurança para dispor daquela propriedade. Usar, gozar e dispor. Ela poderia até vender algo que originalmente não era dela. Mas ela teve o uso capião, o uso da propriedade. Com essa lei, nós temos a laje como sendo propriedade. A possibilidade de usar, gozar e dispor de uma laje. Bom, aí eu tenho que passar um pouquinho sobre essa alteração da lei, um pouquinho sobre os artigos para entender melhor, né? Lá no artigo 1225, foi um dos institutos alterados que foi acrescentado o inciso 13. Tá? O inciso 13 justamente acrescentou o direito real de laje, né? Porque antes não havia. E também outros artigos, como o 1358-A, né? Que vai falar sobre os condôminos. Vai disciplinar essa relação entre condôminos. Né? Mas assim, o que interessa sobre o direito real é o artigo 1510-A. Esses artigos que eu estou citando, essas alterações, são do Código Civil. Tá? Então, em 2017, houve alteração no Código Civil, acrescentando o 1510. Já havia o 1510, agora acrescentou o A, B, C, D e E. No A, ele vai prescrever justamente sobre a propriedade. Vou até ler aqui. Prescreve que o proprietário de uma construção base poderá ceder a superfície superior ou inferior de sua construção, a fim de que o titular da laje mantenha unidade distinta daquela originalmente construída sobre o solo. Aí entramos em alguns questionamentos, né? E o fundo de casa, né? Aquele puxadinho do fundo, a lei não contempla. A lei vai falar da parte superior e da parte inferior. Então, quando você for requerer o seu direito, lembre-se disso. Se nós, como os advogados, futuros advogados, for defender uma causa, nós temos que primeiro ver as limitações que a lei traz, né? Bom, a situação que tem algumas peculiaridades. Entrada tem que ser independente. Não adianta ser aquela casa que eu entro dentro da casa, passo pela sala, pela cozinha e subo a escada para um patamar superior. Essa não vai ser possível requerer o direito de laje. Tá? Tem que ser entrada independente. Esse é um dos requisitos da lei. Então, no parágrafo 1º, vai falar sobre a parte aérea ou subsolo. Tá? Não misturou fundos. Já no parágrafo 2º, o titular do direito responderá por encargos. Vai ter IPTU próprio. Tá? Vale observar isso. Como pode, né? A nossa concepção paulistana, né, aqui de paulistas, isso não entra na nossa cabeça. Mas no Rio de Janeiro, isso já era normal. Lá já tem um estudo a respeito de uma professora que ela foi em loco entender aquela dinâmica. E ela observou que dentro dessa comunidade havia um cartório informal, mas um cartório, eles registravam as construções naquele local. E houve, certa vez, um incêndio nessa favela. Houve um incêndio, houve perdas ali. E foi possível requerer o direito dentro daquela comunidade, tendo em vista o documento que a pessoa possuía, que o cartório informal fez.
Quer dizer, as pessoas tinham mais confiança na informalidade, na dinâmica social que eles desenvolveram do que no Estado. Para eles era mais importante. Aquilo dava segurança jurídica para eles. Vê que coisa? Então, eles vendiam realmente a laje. Aí, tendo até a possibilidade, inclusive, de você vender a laje antes mesmo de construir a casa. Então, assim, todas essas relações é possível graças a, eventualmente, um advogado. Apesar de que a lei foi feita para todas essas classes mais pobres, classes mais necessitadas, né? Que constrói, que aquele fala assim, meu filho vai casar, o que eu vou fazer, né? Ele não tem dinheiro para pagar um aluguel, não tem... pode construir aqui em casa. Constrói aqui, na laje. Houve uma cessão do direito ali, entende? Aí entramos em outras dinâmicas, porque a sociedade é isso, a sociedade é muito dinâmica. A lei, ela só veio contemplar uma realidade social que já estava em vigor, né? Então a lei era assim, ela modifica, ela se altera, ela se amolda à sociedade atual, né? Então, como eu citei aqui sobre o uso capião, que era 2 anos em Roma, no Brasil chegou a ser 30 anos, 15, 10, 5, até 2 anos você consegue uso capião. Já no direito de laje isso não vai ocorrer, tá? É mais complicado, porque tem que ter, por escrito, a parte aceitação, né? E tem que ser aceito por todos também. Então vamos dizer que seja um terceiro piso. Quem que vai ter direito sobre esse terceiro piso? Né? A gente tem que começar a pensar, as confusões sociais que vão ocorrer. O primeiro piso, a construção base, vende a laje. Esse segundo piso, de quem que vai ser eventualmente um terceiro piso? Todos os dois têm que entrar em acordo para que haja o terceiro piso. E toda alteração que houver na construção tem que ser de comum acordo. Por isso a importância contratual. Por isso a importância de saber os ditames que ali vai ter, né? As regras, os regramentos que vão ser colocados. Aí a importância de um advogado, né? A importância de um advogado. Porque uma relação, não é uma relação de aluguel que daqui a pouco acaba, né? Que você pode requerer novamente o uso dela. Não é assim. É uma relação duradoura. Inclusive que ele pode vender para outra pessoa. Veja só. Aí entramos num outro problema. Bom, mas nós temos três donos nesse mesmo prédio, né? Nessa mesma construção. Eventualmente, o último lá de cima, ele está com uma dívida e foi alienada aquela propriedade. Porque pode ser alienado. Veja só, é uma lei. Isso aqui é um ato legal. Então ele pode vender a propriedade dele. Então ele pode alienar. Uma vez alienado, ele foi executado. E aí, como é que vai ser? Ele tem que primeiro oferecer para a construção base, para depois oferecer para o mais próximo dele. E assim vai oferecendo para todos, por escrito. Senão, se ele vender para uma outra pessoa que é amigo, colega, tal, e não ofereceu para a construção base, ele pode impugnar a venda. Fala, não ofereceu para mim. Entendeu? Tudo isso já faz parte da lei. Como nós vemos aqui, né? Bom, no parágrafo 4º, nós vemos a diferença do condomínio, né, e do direito de laje. Porque, assim, o direito de laje também, ele não dá uma fração ideal, tá? Como no condomínio. Quando você entra, por exemplo, nessas casas sem condomínio, né? Ali você tem uma fração ideal do terreno, da parcela do terreno. No caso do direito de laje, não. Você não tem parcela ideal da construção base ou do terreno em si. É só a laje. Tá? Isso está no parágrafo 4º. No parágrafo 5º, os municípios eles poderão impor regras específicas para esse direito, ao que tange as edificações. Tá? Então, aqui o município de São Bernardo vai falar, só pode ser 3 andares, só pode... Então, isso é uma coisa planejada. É quando você vai fazer alguma coisa já pensando no futuro. As favelas, as regularizações
desses imóveis, já é uma outra dinâmica. Não sei como o governo fará isso, se vai ser um mutirão, se vai ser alguma coisa nesse sentido, mas futuramente pode ocorrer. Ok? Bom, o parágrafo 6º, obedecidas as regras urbanísticas, né, é possível o título de laje ceder a superfície de sua construção para sucessivas construções. Tá? Que foi aquilo que eu já citei. E tem aí o 1510b. O titular da laje não poderá prejudicar que obras novas ou a falta de reparação à linha arquitetônica observada a legislação local. Então, veja só, uma vez que você vendeu a sua laje, você oferiu renda daquilo, ou até mesmo graciosamente, você não pode simplesmente, vou tirar uma coluna. Não pode. Entendeu? Você não pode simplesmente modificar, porque se a propriedade é minha, eu faço o que eu quero. Já não é mais dessa maneira, tá? Tem todo um regramento. Em caso de alienação, né, tem a preferência, no 1510b, e no 1510e trata da ruína da construção. E se a casa cair, né? Um dia a casa cai. E se a casa cair, como é que faz? Tem todo um regramento também nesse sentido, tá ok? Então, sim, é uma nova mudança, é importante, inclusive para os direitos humanos, tá? Porque vem trazer o quê? Segurança jurídica e a possibilidade das pessoas ter uma paz social, né? Uma vez que você tem regramentos. A lei ela vai trazer regramentos justamente para isso, para paz social. Tá ok, pessoal? Muito obrigado pela atenção e pela atenção.